Vamos falar do trecho patético que eu vi de uma entrevistinha aí do André Rizek. O Flamengo tem um tratamento nobre. Então, por exemplo, o Flamengo vence a Taça Guanabara, Guanabara é do Mengão! E outros clubes ganham e são zoados. Foi se criando uma cultura de mídia no Brasil que ao Flamengo tudo e aos outros porrada, zoeira, entendeu? Diminuição, muitas vezes desrespeito. Galera, é o seguinte, vamos entender toda essa treta que aconteceu após o Rizek, comentarista da Globo, fazer alguns comentários em relação ao Flamengo. E isso gerou polêmica, por quê? Porque alguns comentaristas que torcem para o Flamengo criticaram e não gostaram da atitude do jornalista. Confira só. Vamos falar do trecho patético que eu vi de uma entrevistinha aí do André Rizek, tá? Que é um cara que quando ele pode, ele fala mal do Flamengo pra quê? Pra ganhar visibilidade. Só que eu quero expor a falta de vergonha na cara do argumento do André Rizek. Por quê? Porque ele fica indignado, né? Com a parcialidade, guarda essa palavra, com a parcialidade da mídia para falar mais do Flamengo, para falar bem do Flamengo, para fazer notícias positivas, exageradas sobre o Flamengo. Ele questiona, né? Ele questiona uma parcialidade da mídia. E ele se mostra revoltado com isso. Só que ele faz parte de uma mídia que, quando se fala de política, é totalmente parcial, é totalmente de esquerda. Inclusive a esposa dele, a Andréa Sadi, que é praticamente uma assessora de imprensa do governo Lula, que hoje está no poder e é de esquerda. Aí eu pergunto para vocês, como que vocês vão dar credibilidade para o que esse cara fala relacionado à imparcialidade da mídia? Se ele quer imparcialidade no esporte, ele deveria querer também na política, certo? Então, o que eu quero deixar claro para vocês, não é indignação com a parcialidade, é a vontade de aparecer, é a vontade de usar o Flamengo para ganhar notoriedade, para ganhar visibilidade, e é isso que muitos fazem. Não só o Rizek, Juca Kfouri é rei em fazer isso, ninguém nem mais fala do Juca Kfouri, ele tenta falar mal do Flamengo para aparecer. Então, não se enganem. Eu sei que tem até gente que vai concordar, e realmente pode acontecer, de às vezes a mídia dá mais atenção para o Flamengo, porque é a maior torcida do Brasil, porque gera maior audiência, mas não há uma indignação dele. Porque se ele pregasse tanto pela imparcialidade da imprensa no geral, ele não seria tão lacrador, ele não seria tão esquerdista e ele questionaria até a própria esposa dentro da casa dele. Porque ela fala só bem da esquerda, só protege o governo Lula, protege tudo que vem, mesmo as coisas erradas que acontecem, tenta esconder. E fala mal da direita o tempo todo. Então, se ele prega essa imparcialidade, como você vai ver nesse vídeo, saiba que é muita falta de vergonha na cara. Ô, Rizek, dentro dessa questão do Flamengo, uma galera debatendo aqui, né, mandando as perguntas e tal, sobre a questão da visão da imprensa sobre Flamengo. Thiago Leifert esteve aqui com a gente, falou isso também, viralizou tudo mais. No caso dele foi... Ele abordou até um ponto que era novidade, né? Novidade, assim, de nunca visto ninguém falar aquilo que ele falou, né? Porque ele disse que até narradores de fora do Rio. Sim. Só quando narrar o Flamengo, já tendei a puxar pro Flamengo. O que você... Essa questão do... E até ampliando pro Corinthians e São Paulo, essa questão da Fla-Press e tudo mais, como é que você observa isso, assim? Cara, tem gente que me confunde, assim, que acha que eu sou anti-Flamengo porque eu falo da cobertura da mídia. Nos anos 80, eu pedi de presente de aniversário pra minha família ver um jogo do Flamengo do Zico no Maracanã. Eu tinha fascinação pelo time do Zico, pelo Flamengo no Maracanã e tal. E aí, quando eu venho morar no Rio de Janeiro, em 2010, meu primeiro choque é com a cobertura da mídia. Falei, cara, como assim? Eu fazia o Redação, e o projeto do Redação, muito diferente do meu trabalho hoje, mas o projeto que me deram pra fazer no Redação era analisar a cobertura da mídia esportiva. E assim, mas que moral você tinha? Não era a minha história, não era pra dizer eu sou fodão, eu sou bom, era simplesmente pra ser alguém que olhasse a mídia esportiva e fizesse uma análise da mídia esportiva. Os convidados eram da imprensa. Da imprensa, então o programa tinha essa pegada, foi essa missão que eu recebi. E eu adorei, porque eu adoro mídia. Muita gente não entendeu, achou que era arrogância, pedante, um cara tão jovem ficar fazendo análises da mídia, mas era a pegada do programa. E a primeira coisa que eu percebo é que, cara, o Flamengo tem um tratamento nobre,
nobre. Então, por exemplo, Flamengo vence a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão! E outros clubes ganham e são zoados. Aí o Botafogo ganha o campeonato estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Peraí. O Flamengo ganha a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão. Botafogo é campeão estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Não, alguma coisa tá diferente. O Vasco vai jogar com o Real Madrid, a manchete é vice de novo, olha lá. O Flamengo perde do Liverpool, parabéns Flamengo, bela partida. Não, peraí, calma. Enfrentamos de igual para igual. A coisa não bate. Então, assim, eu acho que criou-se Isso na imprensa. Na imprensa. É que se pegou a época do Extra forte também, né? Pode o Extra ser. O Extra ali naquela época. Trabalhando. Né? Então, assim... O lance também, aqui no Rio. Eu não sei se o Rizek teve... Ronaldinho jogando no Flamengo. Ronaldinho espirrava. Ronaldinho! Aí o Vasco ganhava do Aurora. Maior goleada da história internacional do Vasco. 4 linhas. Não, peraí, tá estranho. E aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo e aos outros nada. Zoeira, trata com desdém, com piada. Então o próprio torcedor do Flamengo se habituou a esse tratamento. Então, por exemplo, eu entendo o Thiago falar isso porque durante a Copa do Mundo, dá um exemplo prático. Eu disse que o John Arias era, na minha opinião, o melhor jogador, o mais completo jogador em atividade no Brasil. Mas e o Arrasca? Não falei do Flamengo, eu tô falando do Arias. Não pode elogiar nada que seja fora do Flamengo. Mas e o Arias? Arrasca joga bem, o Arrasca, né? Isso. Então, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo se habituou. E, cara, não é nada contra o clube. A mídia foi se criando uma cultura de mídia no Brasil que ao Flamengo tudo e aos outros porrada, zoeira, entendeu? Diminuição, muitas vezes desrespeito. E eu acho que teve muito essa pegada durante o período em que eu fazia redação. E isso era muito claro para mim na imprensa, nos jornais impressos, na maneira como o noticiário era feito. Então, assim, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é uma marca muito poderosa. Mas os outros também têm que ser tratados com respeito. É só isso, era a minha pegada pra... No Rio eu sempre dou um exemplo aqui pra galera entender, assim, as rádios, né, onde a gente trabalhou, as rádios pelo menos. E os jornais também, faziam a seguinte distinção: o melhor repórter, linha de frente, cobre o Flamengo. Sempre foi assim. Geralmente é o mesmo que cobre a seleção. O melhor repórter do jornal cobre o Flamengo. Ou seja, a nata do que tem ali de profissionais nos veículos do Rio, a nata cobre o Flamengo. Aí a pessoa pode falar, mas por audiência, né? Você tem ali a torcida muito maior, tudo mais, mas estou explicando como funciona e é assim que funciona, né? Pra você, por exemplo... Na minha vida, eu cobri o Flamengo. Vida aqui no Rio da imprensa, o Vasco também. Não, Onde tava... Os caras não podiam ter... mas peraí, não podia ter nenhum foca no Vasco. Hoje, o Vasco hoje. Tá muito fácil dar porrada no Vasco hoje. Sim. Então, assim, há pouco tempo, o São Januário passou por uma interdição absurda. Ela não tinha sustentação de pé nem cabeça. E, por exemplo, eu acho que se isso tivesse acontecido com o Flamengo, por exemplo, ia ter uma comoção na mídia. Ele era muito mais lobby, né? Pô, que absurdo! Haveria uma defesa do Flamengo. Não houve, em massa, uma defesa do Vasco quando o São Januário estava interditado. Pelo contrário, até um preconceito com o São Januário. É uma falta de respeito com a grandeza da história do Vasco. Então, eu acho que é isso, assim. Foi se criando uma cultura que o próprio torcedor do Flamengo se habituou a isso, que o Flamengo tem que ter um tratamento diferente. Então, quando o Thiago vem aqui e fala que faz uma narração neutra e as pessoas reclamam, é porque o torcedor foi criado nesse tratamento diferenciado pro Flamengo, no qual você não pode elogiar o John Arias. Pô, como assim tá elogiando um jogador que não é do Flamengo? Que absurdo é esse? Entendeu? É isso. Galera, é uma situação meio polêmica porque o pilhado ali, a gente sabe que ele é um torcedor do Flamengo, né? O Flamengo hoje em dia tem uma torcida muito grande, isso não podemos negar, é a maior torcida do Brasil. E a verdade é que falar do Flamengo, falar do time do Flamengo gera muita audiência. A gente vê muitos comentaristas também, jornalistas, programas esportivos falando sobre o Neymar Júnior. E eu vejo algumas pessoas comentando, eu tô cansado de ouvir falar sobre o Neymar. Mas por que falam? Porque gera audiência. Ninguém vai falar de um time
sem muita representatividade, diferente do time do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Esses times, principalmente Flamengo e Palmeiras, e o Corinthians também, são times que quando você fala, gera audiência, gera visibilidade. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Rizek está certo nos seus comentários. Comentem aqui e deixem a tua opinião que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Valeu, pessoal, e até os próximos vídeos.